Arauto de Sião apresenta De Palavra em Palavra, o seu devocional na web. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja de Deus. A Igreja de Deus, quanto à sua natureza, ministério e ordenanças, ela é uma instituição divina. Sendo a igreja simbolizada por um corpo, como está escrito em Romanos capítulo 12, no versículo 4 e versículo 5, que diz o seguinte: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente um dos outros. Olha que interessante, a palavra de Deus diz que nós somos membros de um corpo. Um corpo que é vivo, não é um corpo morto. A igreja é um organismo vivo e não somente uma organização. Então você tem assim uma ideia de que a igreja é aquele templo quadrado, ou redondo, ou triangular, seja como for, são aquelas quatro paredes. Não, a igreja não é o prédio, a igreja não é o templo. A igreja ela é formada por pessoas arrependidas que creem em Cristo como seu Salvador, como seu mediador, como sendo também o próprio Deus. Então a igreja cristã é isso. Então ela não é uma simples organização. Cristo mesmo, ele é a cabeça deste corpo. Segundo o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22, ele diz o seguinte: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, o texto é claro, ele diz que Cristo é a cabeça deste corpo. Esse corpo que é formado pelos membros, que somos nós, que recebemos a Jesus. Então, isso é a igreja. Uma definição básica de igreja seria isso. É uma instituição divina, formada por pessoas arrependidas e que aceitaram a Jesus e que creem no seu senhorio. Jesus Cristo é a cabeça deste corpo, ou seja, Jesus Cristo é quem manda na igreja. A igreja pertence a Jesus. Essas são as considerações básicas que nós devemos fazer inicialmente sobre a igreja. A Igreja de Deus é uma congregação de crentes batizados mediante sua profissão de fé, para constituir uma geração eleita, um sacerdócio santo, que anunciam as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós nos convertemos, para anunciar as virtudes de Deus. Nós que outrora estávamos nas trevas, e que agora fomos convidados a habitar na maravilhosa luz que resplandece do nosso Senhor Jesus. Assim, a Igreja do Deus vivo, ela é a coluna e a firmeza da verdade no mundo de mentira e corrupção. Então, a igreja, formada por crentes honestos e arrependidos, constituem a verdade no meio do mundo de mentiras. Para isso que a igreja foi constituída pelo Senhor, para que ela seja esse diferencial, para que ela seja essa referência, para que ela seja sal da terra e luz do mundo. Além disso, uma das principais missões da igreja, a igreja tem muitas missões, mas a principal missão da igreja é pregar o Evangelho. Isso está relatado em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Sendo desta forma a agência do reino de Deus aqui na terra. Então a igreja é como se ela fosse uma embaixada de Cristo aqui. Nós, seus embaixadores, temos que estar prontos em todo momento para pregar o Evangelho a toda criatura. Pessoas que moram na rua, pessoas do seu trabalho, da sua escola. Então essa é a função principal da igreja. E os membros da igreja têm todos os membros da igreja, eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ninguém é maior, ninguém é melhor. Não devem existir privilégios entre os irmãos. Ou seja, as pessoas que compõem uma igreja não tem que ter privilégio para um e para outro. Não é assim que funciona. Os cultos e demais reuniões são sumamente importantes na vida do crente, que tem uma igreja. E deles, os membros da igreja devem participar com fidelidade. Hebreus 10, 25 fala sobre isso. Não deixando a congregação como alguns já estão fazendo, como é costume de alguns, na comunhão fraternal, ouvindo a pregação da palavra de Deus e participando ativamente nas orações e no louvor.
os membros podem desfrutar de todas as bênçãos prometidas à igreja. É só assim que nós vamos ter uma vida saudável em Cristo, participando da vida da igreja, participando dos eventos da igreja, ajudando um ao outro irmão ali na igreja, contribuindo, não só com dízimos, não só com ofertas, mas contribuindo também com o seu trabalho, com a sua disposição, ajudando a pregar o Evangelho, nas cruzadas evangelísticas, seja como for. Essa é a contribuição que nós damos quando vamos para a igreja. E isso não é privilégio de um, nem dever de outro. Todos devem agir com o mesmo propósito dentro da igreja. Os que presidem na igreja são constituídos por Deus e devem naturalmente ser amados e estimados por todos os membros. Existe uma referência nas Escrituras que falam sobre isso, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Eles devem ser estimados por causa da sua obra e não propriamente pelos dons de pregar ou outras qualidades pessoais que porventura possam ter ali, que possuam. Os pastores são servos de Deus e da igreja, e como tais responsáveis pelas almas que lhes são confiadas, e das quais eles também devem dar contas. Então, os pastores não são ninguém mais, não é ninguém mais especial do que um, do que o do outro, não. Os pastores devem dar contas das suas ovelhas, cuidar das suas ovelhas, atender as suas ovelhas, visitá-las sempre que for possível. Os pastores, de um modo geral, eles não podem agir como se fossem senhores da igreja. Eles não são, portanto, de modo algum, senhores sobre a igreja, mas eles devem servir de exemplo para os seus membros. Devem servir de exemplo para os seus membros. Devem servir de exemplo para aqueles aos quais ele, como pastor, deve uma satisfação. Há na igreja diversos ministérios conforme o ensino bíblico. O Novo Testamento usa vários vocábulos, vários nomes para se referir ao ministério cristão, tais como pastor, presbítero, bispo, evangelista, entre outros. São títulos que se referem aos obreiros que se dedicam à pregação, ao ensino da palavra e ao cuidado do rebanho. Todas as pessoas ali, não somente o pastor. O cuidado do rebanho não é uma atividade única e exclusiva do pastor. Todas as pessoas envolvidas no processo de direção da igreja devem ajudá-lo a conduzir o rebanho. As Escrituras dizem, olha, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Os diáconos exercem uma atividade de apoio à liderança, especialmente na área social e administrativa da igreja. A palavra diácono significa servir. Basicamente é isso que ela significa. E os diáconos, aparecem, por exemplo, junto a pastores na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Esses são alguns pontos de relevância sobre a igreja. A igreja, ela não é uma instituição, uma empresa ou coisas desse tipo. Não é isso. Não. Ainda que ela tenha que ser constituída juridicamente. Mas uma igreja, ela é um organismo vivo, constituído pelo próprio Senhor Jesus. Jesus não foi fundador de nenhuma igreja, mas ele mesmo é o fundamento onde todas as igrejas devem estar alicerçadas. A paz do Senhor. De palavra em palavra, o seu devocional na web.